Dicas da renovação elétrica. Porque quando você liga o seu chuveiro, tá? Quando você liga o seu chuveiro aqui, as lâmpadas ficam piscando ou ficam fracas. Então, tá aqui a causa desse problema. O circuito estava mal dimensionado. Tá aqui o disjuntor, lá no seu disjuntor da sua casa, onde sai do poste, vai lá para dentro da sua casa, fica um disjuntor, às vezes só um disjuntor. E vai só o fase e o neutro, e o fase e o neutro vai distribuir para as lâmpadas de toda a sua casa. Depois segue essa fiação, vai para todas as tomadas, quarto, cozinha, sala. E daqui também continua a mesma fiação, vai até o seu chuveiro. Então, quando você liga tudo isso, quando você liga o chuveiro com uma potência de 5.600 watts, claro que vai cair a tensão, né? Vai cair a voltagem, porque está tudo em um circuito só. Então, a causa disso aí, dessa queda de tensão, é o mau dimensionamento, que os circuitos estão tudo junto. Se eles estão tudo junto, então quando uma potência maior é ligada, por exemplo, chuveiro, ar-condicionado, o secador, o forno elétrico. Então essas coisas elas têm que ser um circuito só para ela, tem que ser circuito separado, chama circuito específico. Então a partir de 10 amperes, certo? Guarda isso na sua cabeça. Todo aparelho a partir de 10 amperes ele é circuito específico, ou seja, um circuito só para ele. Então daqui, isso aqui está completamente errado, um X aqui está errado, certo? Então pessoal, nós mostramos no circuito lá de maneira errada como é ligado muitas vezes o seu chuveiro, né? E aí, quando você liga o chuveiro, as lâmpadas começam a piscar, começa a ficar fraca, né? Então, nós vimos aí a maneira errada. Agora eu vou mostrar para vocês a maneira certa. Para isso, a maneira certa de ligar um chuveiro. Para isso, o quadro de distribuição da sua casa, ele tem que estar dimensionado corretamente, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou mostrar aqui para você. Então, pessoal, nós vimos a maneira errada de fazer a instalação de um chuveiro. Por isso que dá o problema de ficar aquela oscilação nas lâmpadas quando estão acesas, né? Você liga o chuveiro e começa a lâmpada a piscar ou ficar fraca. Agora nós vamos ver a maneira correta de instalar um chuveiro. Para isso, o quadro tem que estar bem dimensionado. Então vamos ver aqui como é que funciona o quadro para que a gente possa ligar o chuveiro. Será que o meu quadro está adequado para que a instalação do meu chuveiro, para que o meu chuveiro seja instalado corretamente? Então vamos ver isso agora. Aqui é o nosso quadro elétrico, quadro de distribuição, certo? No quadro de distribuição nós temos aqui, ó, vindo lá da concessionária do posto, fase, fase e neutro. No caso aqui é bifase, né? Vem fase, fase e neutro. Fase, fase e neutro que vem lá do poste, ele vem aqui para o disjuntor geral, certo? O disjuntor geral, ele é responsável para desarmar quando tiver um curto-circuito na sua casa, na sua instalação elétrica. Ele vai desarmar, certo? Saindo aqui do disjuntor geral, ele dá a volta aqui as duas fases, certo? E entra aqui no DR. O DR, ele é responsável pela fuga de corrente. Quando houver uma fuga de corrente, o que é uma fuga de corrente? Uma pessoa pegou um choque, ele vai identificar ali que houve uma fuga de corrente, ele vai desarmar. Se o cabo está decapado e está encostando em algum metal ou na parede, alguma coisa dentro ali dos conduítes, vai também desarmar. Então, ele é exatamente para proteção, para a fuga de corrente, para que a sua corrente elétrica não esteja indo desperdiçada para outro lugar e você acaba apagando mais, consumindo mais energia, certo? Então, é exatamente para isso. Por isso que é importante o DR no quadro elétrico, certo? Então, ainda aqui em cima, aqui, ó, fazendo um jump aqui das duas fases, ele vai para os DPS. O DPS, ele é muito importante no circuito elétrico. Por quê? Porque os DPS, eles são responsáveis, certo? Para que quando houver um surto de corrente, ou seja, um raio elétrico que caiu lá na concessionária, lá no fio, lá fora da sua casa, lá na rua, então essa corrente elétrica, essa alta tensão vem para dentro da sua casa, do seu quadro, e aí queima geladeira, queima fogão, sai queimando tudo.
Então o DPS é isso aí, ele vai identificar essa fuga, essa alta tensão que está vindo para dentro da sua casa e vai jogar aqui, ó, por barramento. E o barramento precisa estar aterrado, ou seja, não adianta nada ter o DPS e ele não está aterrado, tá? Ele tem que vir aqui, ó, com uma haste de terra, mais ou menos de 2 metros, 2,30 m por aí, 2,20 m, essa haste. São 3 hastes formando um triângulo e fecha aquele triângulo, certo? E vai aqui para o barramento. Então é muito importante ter aqui o aterramento aqui do quadro, né? Do seu circuito dentro da sua casa, no seu quadro elétrico. Beleza? Então agora saindo, agora tudo bem? Entendido, pessoal? Agora aqui, ó, saindo aqui do DR, aí sim que vai distribuir para os disjuntores que vai para os seus respectivos circuitos, né? Circuito de tomada, circuito de iluminação, circuito do chuveiro, circuito de ar-condicionado. Então é daqui que vai sair, ó. Saindo aqui do DR, ele vai para o barramento. Esse barramento aqui pode ser um tipo pente, um barramento DIN, né? Vou estar colocando aí para vocês verem que é esse tipo de barramento. E quando chega aqui no barramento, ele vai distribuir aqui para os disjuntores, né? Os disjuntores que vai para cada circuito, certo? Então, o primeiro disjuntor aqui que eu tenho é um disjuntor bipolar, né? Com 2 polos, né? E esse disjuntor, ele vem aqui, as duas saindo dele aqui, as 2 fases, olha, vai as 2 fases e vai lá para o ar-condicionado, né? E também sai aqui do barramento, olha, vou até fazer aqui, ó, o barramento que eu não fiz. Sai aqui do barramento, vamos colocar aqui, ó, barramento do terra, também aqui para o ar-condicionado, certo? É importante também levar o barramento aqui até a máquina, né? Onde vai ficar ali a máquina do ar-condicionado, certo? E nós temos agora o segundo disjuntor, olha, agora só, o segundo disjuntor que nós queríamos, que é exatamente o nosso assunto aqui, ó, o chuveiro, né? O chuveiro, então vem aqui, olha, esse chuveiro aí ele é 220, se fosse no caso dele ser 110, seria só fase neutro. No caso desse chuveiro aqui é 220. Então vem aqui, ó, fase e fase, vai aqui, olha, vem aqui a fase, as 2 fases, vem até aqui, ó, o chuveiro, né? Vem até o chuveiro. Também tem que vir aqui, além das 2 fases, tem que vir também do barramento do terra, também, ó, o terra. E pela norma, a cor do fio terra é verde, certo? Para que outros eletricistas identifiquem que isso ali é um terra, certo? Para que ele não possa ligar. Já aconteceu de a pessoa botar o fio de outra cor e a pessoa ligar ele lá no fase. E aí, em vez de ele proteger, ele vai mandar mais choque para quem estiver tomando chuveiro, quem estiver tomando banho lá no chuveiro, viu? Então é importante ter o terra, porque às vezes quando a gente liga aqui o resistor, aqui, ó, você ligou aqui o resistor do seu chuveiro e a água começou a cair, aqui você vai desligar e você pega choque. Por que esse choque? Porque a água, ela contém metal, e metal são condutores, certo? E aí você pega um choque. Mas quando você está aterrado, esse choque não vem para você. Ele vem aqui, ó, ele é eliminado para o terra, certo? Por isso que é bom, como eu falei. Aqui você está, o seu barramento tem que estar bem aterrado, certo? Para que isso não aconteça. Beleza? Agora nós temos 2 circuitos mais aqui monofase, que é só fase e neutro. Nós temos o circuito primeiramente aqui, ó, vamos aqui, ó, de iluminação. Iluminação aqui vai fase, olha só. Vai fase, tá aqui, ó, o circuito de iluminação. E vai também aqui do barramento do neutro, o neutro, certo? Aqui o neutro desce direto para a lâmpada, lá do caixão do teto. O fase aqui, olha, ele vai direto para o interruptor, certo? O interruptor. Tem que ser assim, o fase para o interruptor, não ao contrário, porque se você fizer ao contrário, quando a pessoa for, achou que a lâmpada está desligada, porque ele botou o neutro para cá, e vai desligar lá e pega no soquete da lâmpada e pega um choque lá, certo? E é complicado, certo? Então, o correto é você colocar o fase no interruptor, tá bom? Então, e assim prossegue para todas as outras lâmpadas, certo? Agora nós temos mais outro circuito aqui, que é o circuito de tomada de uso geral, ou seja, TUG, de uso geral.
Então vem aqui, ó, fase, olha, a fase vem direto para as tomadas, vem também o neutro direto para as tomadas e vem também o terra direto para as tomadas. Esse pontinho tracejado aqui é o terra, certo? Direto para as tomadas. Então, no circuito de tomada, você pode colocar, com um disjuntor de 20 amperes, você pode colocar até 10 tomadas em um circuito, certo? Mas todos os aparelhos que tiver mais de 10 amperes é tomada de uso TUE, ou seja, de uso geral, como já expliquei no caso do ar-condicionado e no caso do chuveiro. Não pode estar ligado nada no circuito do chuveiro e nada no circuito de tomada. Ah, mas eu tenho uma lâmpada lá no meu banheiro. Eu posso colocar aqui, emendar um fio aqui e colocar uma lâmpada? Não, negativo, não pode. Ó, errado. A lâmpada do chuveiro tem que estar aqui, ó, direto no circuito de iluminação, certo? E assim você vai ver que seu chuveiro, quando você ligar, não vai ter mais queda de tensão. Por isso que eu fiz todo isso aqui para demonstrar que não é simplesmente só ligar o chuveiro, certo? Você precisa estar, o seu quadro elétrico tem que estar bem distribuído, certo? Então, pessoal, renovação elétrica é isso. Renovação elétrica está aqui para te ajudar e para compartilhar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Então, parabéns, você que se chegou aqui até o final. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal e compartilhar com as outras pessoas que amam a eletricidade como eu. Beleza?